já tem, mas começar com pequenos avanços que vão trazer grandes benefícios e mudanças importantes para a saúde da vida da criança, do adolescente e também dos adultos que têm seletividade alimentar. A gente não pode esquecer que muitos adultos também apresentam seletividade alimentar e que o nosso objetivo é ajudar todas as faixas etárias. Nath, quer se apresentar um pouquinho, falar para quem não te conhece ainda? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Natália. Como a Mayara falou, nós trabalhamos juntas, né, no atendimento de pessoas com seletividade alimentar, tanto crianças quanto adultos. Muitas dessas pessoas têm algum diagnóstico, além da seletividade, como o TEA, o TDAH, mas muitas pessoas, muitas crianças, têm somente a seletividade por outros motivos que a gente vai trazer no nosso encontro de hoje. Eu acabei de colocar ele no chat. A gente vai deixar o chat aberto durante todo o nosso encontro de hoje, para que vocês possam ir nos enviando as dúvidas. E ao longo do nosso encontro vai ter um momento especial dedicado para a gente ouvir vocês, conversar com vocês sobre os casos práticos, o que, que acontece na casa de vocês, quais são as dificuldades de vocês, e a partir disso também responder as dúvidas ali do chat. Então podem ir mandando, que nesse momento a gente vai revisitar o chat e verificar todas as dúvidas, tá? É, eu acho que a gente aguarda uns minutinhos para mais pessoal ir entrando enquanto isso. Isso, enquanto mais pessoas estão entrando, eu e a Nath, a gente separou uma página para quem tiver interesse ao final da palestra, se puder mandar a página ali, Nath, aquela do RD. Então, quem tiver nesse comecinho e já está aí no seu celular ou no seu computador, nós vamos pegar o contato de vocês, o nome, né, dos pais ou dos cuidadores, se alguém que for avó, muitos avós assistem também às nossas palestras, e vocês tiverem interesse em saber quais exames de sangue nós solicitamos para os pacientes que apresentam seletividade alimentar, eu e a Natália, a gente vai estar organizando essa solicitação de pedidos para os pais que tiverem interesse em investigar melhor as deficiências nutricionais que acontecem em detrimento da seletividade, tá? Então, assim que vocês virem, a gente deixou ali no grupo do Whats, tem esse link e vocês colocam o nome de vocês, o nome da criança ou do adolescente ou do adulto que vocês estão ajudando, e a gente vai enviar depois, até a semana que vem, essa listagem dos exames de sangue, tá? Para quem tiver interesse aí em investigar. Então, como nós já nos apresentamos, nós sabemos que tem pais que estão na função, né, com as crianças também. A gente vai respeitar o horário, então, de quem chegou aqui pontualmente. Nós vamos dar início, então, à palestra, tá? Nessa primeira parte, eu vou iniciar, então, com a apresentação e logo depois eu passo a palavra para minha colega de trabalho e nutricionista que eu admiro muito, que é a Natália, tá bom? Então, quem tiver com o seu áudio aberto, só peço para manter ele fechado, quem vai entrando devagarzinho na reunião também, para a gente não ter nenhum eco, tá? E se o meu áudio por acaso falhar, minha internet também não estiver tão boa, vocês podem me avisar ali no chat, tá bom? Então, Nath, eu vou te sinalizando para a gente ir passando os slides, assim. Então, tá ótimo. Então, nossa temática, né, de hoje é vencendo a seletividade alimentar e nós vamos trazer pontos que talvez muitos de vocês já conheçam, tá? E pontos que muitos de vocês nunca ouviram falar. Nath, pode passar, por favor? Se puder ir acompanhando aqui, passando para mim, tá? Só um minutinho, eu só estava enviando o link ali no nosso grupo, por isso Uhum. agora demorei um pouquinho, mas já vou passar. Então, tá ótimo. Todos que entraram agora, sejam bem-vindos. E a gente está pedindo para que, caso tenham dúvidas, vocês podem deixar aqui no nosso chat, tá? Aqui é eu e a Nath numa palestra de treinamento para todas as nutricionistas aí do SESC de Santa Catarina para abordar a temática do autismo, tá? Então, vai ter os nossos e-mails, aqui estão os nossos Instagrams, quem tiver interesse em nos mandar dúvidas, mensagens, mas nós também queremos receber o interesse de vocês pelo e-mail, tá? A gente vai também conversar pelo e-mail para enviar os exames de sangue. Então, vamos dar sequência à nossa palestra. É, muitas vezes a gente atende pais, né, que nos trazem esse relato, que eles já estão cansados de toda vez ser uma batalha o momento da sua refeição. Então, eles já começam, né, sentando na mesa com uma sensação de angústia e de muitas vezes sensação de que não vai dar certo, né?
Então, se você fica frustrado ao fazer uma receita e ver que o seu filho ele não consegue testar, experimentar aquela receita, eu e a Natália, a gente separou alguns passos para que vocês entendam como que vocês aprenderam a se alimentar e por que que muitas vezes, como a gente se esquece desse processo tão básico, a gente espera que a criança passe, né, de uma hora para outra experimentar um alimento que ela nunca foi familiarizada, que ela nunca nem viu. Então, ao longo da palestra de hoje, nós separamos abordagens, estratégias para a gente poder lidar com a seletividade alimentar, passo a passo de como introduzir novos alimentos de uma maneira eficaz e dicas práticas para tornar essas refeições o mais agradável possível, tá? Então, a primeira temática que a gente vai reforçar para vocês é que a gente separou esse e-book com lanches específicos que depois quem tiver interesse também pode nos solicitar. E essa solicitação de exames, para quem chegou agora ou quem não viu, nós deixamos então o link aqui, vocês podem copiar no chat para estar recebendo tanto a listagem de exames quanto o nosso e-book da seletividade e dos lanches também, tá bom? Então podem clicar ali no link e depois se cadastrar. Basicamente, quando a gente fala de seletividade, é muito comum a gente observar que existem associações de transtornos sensoriais, né? Distúrbio do processamento sensorial. E muitos pais que ainda estão nesse início da descoberta do diagnóstico do autismo ainda nem chegaram muitas vezes ao diagnóstico do transtorno sensorial. Hoje, eu tenho fonos que a gente indica e trabalha em parceria para ajudar a fazer essa triagem inicial, quais são as áreas, né, do processo olfativo, auditivo, proceptivo, de equilíbrio, entre outros, que possam atrapalhar ou até estar influenciando no quadro da seletividade. E além disso, históricos de refluxo, gastrite, alergias alimentares na infância, todos eles a literatura já mostrou que também podem trazer uma causalidade da seletividade alimentar. É muito comum uma criança que teve um episódio de gastroenterite ou um quadro de intoxicação alimentar ter repugna por grupos inteiros de alimentos que são exatamente as mesmas texturas daqueles pelas quais elas tiveram o episódio anterior. Então, entender que existem causalidades, né, que são além da criança estar refutando aquela comida, e entender essas causas vai ajudar o profissional e também a família a conseguir pensar na melhor abordagem para ajudar, então, essa criança ou esse adolescente, tá? Karina, seu áudio está aberto, eu estou tentando fazer a mutação, mas não estou conseguindo, então só para te pedir para mutar, tá? Nath, pode só voltar rapidinho? Então, quando a gente observa, né, essas alterações de temperatura, cheiro, odor, aparência e textura, a textura hoje é considerada a maior importância quando a gente vai pensar no grau de seletividade. E muito oportunamente, a textura de um alimento ela pode ser modificada, muito mais do que o sabor de um alimento, que tem 45% de influência na seletividade alimentar. Então, quando a gente pega aparência e textura, a gente consegue ter algumas pistas do que eu posso modificar nessa textura alimentar, de acordo com os alimentos que a criança já tem uma boa aceitação e que a família já tem uma boa evolução de introdução alimentar, para que a gente possa fazer, então, as técnicas que a gente vai comentar ao longo da palestra de hoje, tá? Pode passar, Nath. Então, aqui, por exemplo, né, um quadro usando a técnica de encadeamento, que é o que a gente chama na nutrição, que é a gente conseguir, né, diminuir, por exemplo, o consumo de açúcar e aumentar o consumo de proteínas. A gente pegou um alimento, que é um alimento que a criança já gostava muito, que é o açaí, na sua forma mais tradicional, com, por exemplo, leite ninho em pó, adição de maltodextrina, adição de xarope de guaraná, e nós transformamos esse açaí numa mesma consistência, é a mesma coloração, o mesmo sabor com quantidades aumentadas de tanto de proteína, a troca do leitinho pela proteína, e a adição de psyllium e de outras fibras que não mudem a característica organoléptica desse alimento. Então, quando eu não mudo o odor e as demais características e mantenho também a textura já aceita desse alimento, a chance da criança não refutar pequenas mudanças
é muito maior do que eu transformar o açaí e querer apresentar uma cenoura, um brócolis, qualquer alimento que não se assemelhe a ele. Então, nesse processo de melhorar a seletividade, um dos pontos mais importantes que eu e a Natália a gente trabalha com as famílias é não modificar drasticamente o alimento. Então, a gente gosta de usar uma analogia. Então, imaginem que eu e a Natália a gente não se conhece, a gente nunca se viu na vida e a gente vai numa festa. E a primeira pessoa que a minha amiga me apresenta é a Natália. Nunca vi a Natália, ela é uma pessoa diferente, não conversei com ela. A chance de eu ficar grudada na Natália a festa inteira vai ser muito difícil no primeiro encontro. Mas depois de umas 5 vezes que a gente sai juntas, tomar um café, convidar a Natália para conhecer meu consultório, a gente conversar, a chance de tempo de exposição é que a Natália se torne uma pessoa familiar para mim. O que muitos pais esquecem é que o alimento novo, ele é como se fosse um amiguinho novo da escola. A gente não consegue trazer esse amiguinho novo para casa no primeiro dia. A gente primeiro aceita o amigo pegar no nosso lápis, dividir a cadeira que está sentada do meu lado. Depois eu aceito dividir um brinquedo com esse amigo. Depois de algumas semanas eu peço para minha mãe: Mãe, será que eu posso levar esse colega lá para casa? Então, muitos pais estão pulando as etapas de familiarização com a comida, que não tem nada a ver com colocar o alimento na boca. Se a gente atender uma criança com nível de seletividade muito elevada e eu quiser pedir para essa criança testar o alimento, é a última palavra que ela gostaria de escutar. Testar, passar horas e tempos com algo que não lhe é familiar. Então, aqui está um exemplo muito simples de como é que a técnica que a gente chama de food chaining, que é a técnica mais reconhecida no tratamento de seletividade, vai ajudar essa criança a melhorar a aceitação de mais fibras e agora, no caso aqui, de aumento proteico. Então, essa criança que come açaí todos os dias me deu a oportunidade de aumentar na dieta dela a quantidade de fibra e quantidade de proteína com uma pequena mudança sem mudar textura e gosto desse alimento, tá? Pode passar, Nath. Então, quando a gente trabalha com os pais com diversas tentativas e experiências, a gente sabe que esse processo de colocar novos alimentos à mesa vai ser um processo difícil, tanto pela pressão que o pai já se colocou de ter testado e não ter tido resultado e sucesso, a sensação de culpa de ver que a criança não está se alimentando e de ser o próprio provedor da alimentação da própria casa e não ter sucesso nesse processo. E saber que é um processo evolutivo, revolucionário muitas vezes, e que vai ter que ter muitas adaptações até se encaixar com o quadro sensorial da criança e o grau da seletividade dessa criança. Muitos pais já estão com experiências extremamente frustradas e muitos deles têm dificuldade de entender o que é o sistema interoceptivo, tá? Eu não vou conseguir abordar todas as características, mas se eu pudesse deixar uma imagem para vocês, eu gosto muito dessa analogia. O sistema interoceptivo é um sistema como se a gente tivesse um grande radar. Eu nasci com o meu radar, a Natália nasceu com dela, a Thaís, a Cauane, a Suelen, a Giane, todo mundo que está aqui na palestra, cada um tem o seu radar. E esse radar consegue nos dizer quais são as informações que estão chegando para mim. Só que o radar da Natália tem um som um pouquinho mais baixinho. O meu radar capta sons muito estridentes, muito alto. O da Cauane é um radar que capta mais oscilação de temperatura. O da Giane e da Suelen capta mais percepção de textura. Se a gente desse pipoca para todas nós consumirmos ao mesmo tempo, o sistema interoceptivo capta essas informações de uma maneira diferente, principalmente quando nós estamos trabalhando crianças que têm ou apresentam as desordens sensoriais, tá? Que não necessariamente estão dentro do espectro autista, podem estar ou podem não estar, tá? Na depressão, na bipolaridade, na ansiedade, esse sistema, esse radar também pode sofrer alterações. Então, a gente sabe que dentro do espectro autista eu posso ter algumas outras comorbidades associadas, mas eu também posso ter a seletividade fora do espectro do autismo. E isso é importante a gente recordar que esse impacto tem a ver com desordens sensoriais e com esse grande radar que capta as informações do nosso meio. E aí, quando eu explico para o pai e para a mãe que cada um interpreta a sua experiência alimentar conforme o que o seu radar interpretou, o pai e uma mãe que adoram brócolis não conseguem entender por que a criança não tem a mesma percepção que ele.
Então, entender que essa percepção alimentar é diferente de acordo com o sistema interoceptivo é o que vai trazer mais empatia, mais paciência e muita, mas muita vontade de aplicar infinitas vezes a técnica do food chain, tá? Então, se eu olhar para o outro paciente ou para o outro familiar como se eu estivesse passando pela experiência, eu nunca vou conseguir me colocar no lugar dele, porque o meu radar tanto sensorial, olfativo, auditivo, ele capta as informações de uma maneira totalmente diferente, tá? Pode passar, Nath. E dentro, então, desse contexto, nós temos, então, essa grande dificuldade, né, de ser pai e mãe ou profissionais da área da saúde e se sentir extremamente desafiado pela incapacidade de conseguir promover uma dieta rica, variada, cheia de micronutrientes e compostos que vão ajudar essa criança a crescer e se neurodesenvolver, né? Ter todas as suas habilidades aí cognitivas e motoras que nós esperamos delas também. Então, a gente sabe o quanto disso gera essa sobrecarga emocional nos pais. Nesse contexto, né, nós pensamos em trazer abordagens para que essa culpa diminuísse, mas para que essa culpa ela diminua, a gente tem que ter conhecimento, né? Não adianta eu falar para você, pai, mãe ou cuidador, e falar, não se sinta culpado, é natural o processo ser lento. Isso não vai adiantar. Mas se a gente tiver um pouquinho mais de acesso a algumas informações, essa sensação de que eu estou fazendo realmente o melhor que eu poderia e eu estou fazendo o que existe de mais evidente dentro da literatura e dentro dos casos práticos que os profissionais estão atuando, eu sei que eu vou estar dando o meu melhor. E a gente espera que realmente vocês saiam hoje dessa aula com um pouquinho mais de informação para conseguir levar isso adiante, tá? Pode passar, Nath. Tá demorando um pouquinho para carregar por causa das figuras. Então, para que vocês saiam daqui com mais informações, para quem se esqueceu, né, que é muito difícil a gente lembrar do nosso primeiro ano de vida. Mas para a gente sair da amamentação até comer, não sei se vocês sabiam disso, existem 32 passos para a gente ter vontade de colocar uma comida na boca. Vários pais entregam o passo de tolerar, que é a Nath, é essa minha nova amiga, né? Eu até tô na festa com ela, mas eu não tô abraçada, dizendo que eu amo a Natália, nada disso. É o primeiro contato que eu tenho com ela. Então, se eu conhecer a Natália hoje, ou conhecer a Thaís, a Cauane, Suelen, etc., hoje, eu tolero estar no mesmo ambiente. A gente está aqui na mesma sala, mas a gente não se conhece, nunca vi, nunca conversei. É o primeiro passo da introdução alimentar. É eu estar no mesmo ambiente e tolerar. Estou à mesa com a maçã, mas eu não toco na maçã. Eu não tenho vontade de cheirar maçã. É a primeira vez que eu vi esse alimento. Então, de tanto que os pais vão expondo esse alimento, ele vai se tornar um alimento que é familiar. Até que um dia eu vi aquela maçã 15 dias consecutivos lá na minha frente. Essa maçã rolou, joguei ela para outro lado, deixei a maçã cair no chão, catei a maçã, até que eu tenho vontade de começar a pegar a minha colher, o meu garfinho, o meu utensílio e bater na maçã para escutar qual barulho essa maçã faz quando eu toco o meu talher nela. Depois que eu começo a ver que ela não é nada assim um bicho de sete cabeças, eu tenho vontade de levar o alimento ao nariz. Pais e educadores que estão aqui na palestra de hoje. Toda criança que levou o alimento até o nariz é o passo, talvez, um dos mais importantes para aproximar ela do ato de se alimentar. E vários educadores em creches, escolas ou dentro de casa falam: o alimento não é para botar no nariz, é para botar na boca. Você está tirando todo o instinto natural daquela criança de saber se esse alimento está apto a ser consumido. Se eu pegar todo mundo aqui hoje, abrir a geladeira e entregar um prato que está há 10 dias que você esqueceu lá dentro, o primeiro passo que você faz adulto é cheirar o alimento para ver se ele ainda está apto para ser consumido. Então, quando você tira a possibilidade dessa criança de cheirar, interagir com o alimento olfativamente, ela não tem segurança de querer levar o alimento na boca. Então, se você está vendo a criança nunca comeu cenoura e ela está levando a cenoura ao nariz, ela está querendo informar ao cérebro: esse alimento é ou não é seguro?
E a última frase que você vai falar nesse momento é: prova, filho, testa, é gostoso. A criança está aprendendo a tolerar, a conviver e a se aproximar desse amigo novo. Então, o que que a literatura mostra? Que, por exposição de 12 a 15 tentativas, o alimento tende a se tornar familiar para o cérebro. Isso não é um número aleatório, gente. Isso foi feito por exposição, tá? Então, se você testou cenoura 3 vezes e desistiu, você não chegou ao máximo de tentativas. E quando eu falo testar, não é pedir para a criança colocar na boca. É fazer um caça ao tesouro, é pintar com essa cenoura, é deixar a cenoura ralada e pedir para a criança botar num pote e guardar, sem nem ter falado a palavra come. Tenta, experimenta. Não falei nada. Eu só expus ela à familiarização do alimento. E aí tá o maior erro que os pais cometem e que agrava os quadros de seletividade. A gente passa da etapa 1 achando que a criança vai estar feliz da vida comendo o seu alimento. Então, o fato da gente pular todos esses 32 passos é um dos que mais hoje afeta os quadros de seletividade que não são associados a desordens de transtornos sensoriais, tá? Então, essa parte de exposição é o que eu e a Natália a gente tem trabalhado extensivamente com as famílias e é o que a gente tem visto dar resultado. Não é mandar um cardápio com 20 alternativas de ideia e falar para os pais ficarem 30 horas MasterChef na cozinha. Isso não dá certo, isso desgasta a família e é frustrante ver que a criança continua não comendo. Então, o que a gente está propondo é que vocês entendam que por detrás do aprendizado de se alimentar, existe uma trajetória segura que faz parte da nossa proteção como espécie e que muitos de nós queremos pular por ansiedade, por não ter tempo, por achar que a criança está desnutrida e que a gente está correndo contra essa máquina, que uma hora a gente vai se sentir cada vez mais culpado, tá? Então, vocês agora, assim, se a gente puder dar essa sugestão, entendam que para que essa comida chegue até a boca da criança, ela precisa se sentir segura com aquele alimento. Aquele amigo novo que vocês querem que ela chame para casa só vai acontecer se ele puder brincar, conviver, ir para a escola. Depois de 2 semanas, talvez aquela criança não é mais um estranho para aquele amigo. E aí eles vão estar de mão dada, juntos, conversando, brincando. Aí eu tenho a interação e a vontade de estar perto. Quanto mais perto do quadro aí olfativo, sensorial, mais segurança eu tenho com aquele alimento, porque ele não me faz mal. Então eu já vi pais não entenderem por que que as crianças se afastam de alimentos hipercrocantes que fazem muito barulho na hora da mastigação. Eu já vi pais não entenderem por que que a criança se afasta de toda textura mole. Então, essa trajetória de olhar para trás, ver as alterações gástricas intestinais, os traumas da primeira infância, as alergias alimentares, e se houve alguma etapa que foi pulada drasticamente nessa convivência e interação com os alimentos, ela é sim um divisor de água para a evolução dessa aceitação da alimentação, tá? Muito bem. E aqui eu quis trazer para vocês, é um caso bem recente, essa coleta de sangue foi de maio desse ano, para a gente mostrar que a seletividade não é apenas uma não vontade de se alimentar. A seletividade ela causa graves alterações sistêmicas, que, se não forem bem encaminhadas, trazem prejuízos graves para a saúde dessa criança, pré-púber e adolescente e na vida adulta, tá? Só para vocês terem uma ideia superficial, a gente não vai aprofundar, mas o ácido fólico, ele existe uma necessidade nas crianças em uma dosagem relativamente alta. E o ácido fólico ele está presente nos verdes folhosos, a maior parte dos verdes folhosos. Crianças devem ter aqui acima de 12 nanogramas por mililitro. Essa criança ela está em 5 e com certeza esse ácido fólico baixo afeta o crescimento estatural e taxas muito baixas de ácido fólico aumentam o que a gente chama de homocisteína, que é um marcador de estresse oxidativo e aumento de risco cardiovascular. Então, quando eu corrijo, às vezes, na dieta, como eu botei o caso do açaí, botei fibra dentro do açaí, que eu já consegui manejar o ácido fólico com essa fibra, ou eu boto suplementação em pozinho mesmo para adicionar na comida ou via oral, eu consigo corrigir deficiências nutricionais graves que vão trazer consequências severas para o crescimento,
tanto neurológico quanto físico da criança, enquanto eu trato a seletividade. Então, hoje o foco da nutrição não é assim, vamos esperar para que ela coma 30, 40 alimentos diferentes e não faz nada até que esse momento chegue. Enquanto esse momento não chega, a gente vai corrigindo as deficiências nutricionais. O nutricionista pode prescrever xaropes, gomas, balas, todas mastigáveis com suplementação, sachês, pozinhos, diversas formas, shakes, vitaminas, que a gente pode colocar o suplemento que está em maior deficiência que aparece nos resultados de exame de sangue, tá? Passa mais um para mim, Nath, que eu acho que eu mostro o MDA no próximo. Acho que é ele. É ele, o malono de aldeído. Muitos pacientes, muitas crianças, né, que apresentam o espectro autista, elas têm níveis elevados de malono de aldeído, que é o marcador mais sensível a estresse oxidativo, que é a forma que a célula tem de se defender do meio. Esse aqui foi o quadro mais alto que eu já atendi de uma criança de menos de 10 anos de idade, aonde ela teve uma apresentação do quadro mais perto do limite máximo. Isso aqui eu espero num idoso de quase 70 anos de idade. E essa criança já tem o estresse celular interno como se a gente tivesse envelhecido ela mais de 60 anos de idade. Então, as influências de uma seletividade alimentar severa, elas trazem prejuízos para diversos sistemas do organismo da criança. Então, tudo que a nutrição puder fazer para amenizar, enquanto ela estiver em evolução de aceitação dos alimentos, com certeza vai ser benéfico para ela. E aqui um micronutriente muito famoso, conhecido, que é o selênio. O selênio faz parte de mais de 130 reações enzimáticas. E a deficiência do selênio, ela está associada a alterações tireoidianas. E quando a gente tem padrão de tireoide alterada na infância, eu tenho alteração do neurodesenvolvimento e tem alterações graves também aí de produção da tireoide. A tireoide é quem comanda todo o nosso sistema, né, hormonal, metabólico e de gasto energético. Então, se essa tireoide não está funcionando bem, a gente pode sim se preocupar com deficiências que afetem a sua produção hormonal. Pode passar, Nath. Então, essas associações que vou tentar mostrar aqui para vocês, vejam se vocês me acompanham. Deixa eu ver se o meu mousezinho vai aparecer. O zoom deu uma mudada. Vocês veem o meu mouse na tela ou não? Espera aí que eu vou achar aqui, ó. Achei, ó. Consegui. Ó. Hum. Vocês estão vendo meu mouse? Não, Nath. Meu mouse aparece na tela? Não, né? Então, tudo certo. É que o Zoom deu uma mudada aqui nas funcionalidades, eu não estou conseguindo mostrar, mas vamos tentar acompanhar juntos aqui então. A baixa ingestão calórica, que é a associação da seletividade, pode gerar então esse baixo peso e atrasar o crescimento maturacional dessas crianças, tá? Em segundo quadro, quando eu tenho seletividade, eu não como nada de fibra e como um monte de carboidrato refinado, a gente vai tendo essa tendência ao aumento do peso. Então, esse sobrepeso e o aumento do risco. Ah, legal. Então está aparecendo a bola. Obrigado, Sul. Era isso que eu queria. Então é isso aí. Então, se a gente tem esse excesso de consumo energético, o sobrepeso na adolescência e na infância, ele aumenta a chance dessa criança acelerar a sua maturação sexual. Então, ela cresce antes do tempo esperado, o que não é positivo também. Além disso, a gente sabe que a seletividade ela muda todo o quadro da microbiota dessas crianças. Então, eu posso trazer mais síndrome fúngica, mais alterações metabólicas relevantes também, tá? Paty, você tá com. Obrigado, já fechou. E, além disso, as deficiências de vitaminas e minerais, que a gente já comentou agora, e eu dei o exemplo dos exames de sangue também, trazendo deficiência severa, sistema imune mais frágil e muitas vezes até aumento de risco de lesão dessas crianças, tá? Pode passar, Nath. Então, quando a gente fala em melhorar a aceitação, aumentar o leque de variedade de alimentos, é isso que a gente espera dos nossos pacientes, que a gente não traga, não é apenas uma aceitação alimentar, né? É melhorar todo o quadro metabólico e essa saúde interna, essa saúde intestinal, saúde celular, saúde de desenvolvimento neurológico também. E o que que hoje é o conceito de seletividade alimentar, né? É hoje associado, então, a uma alimentação mais exigente,
e que muitas vezes é associada a crianças mais velhas que não saíram da fase ainda dessa alimentação seletiva. Geralmente ela é caracterizada por gostos muito característicos, uma gama de alimentos muito limitada e uma relutância em experimentar uma categoria às vezes nova inteira de alimentos, e com uma preferência muito específica de detalhes, como eu mencionei, muito crocante, mole, com molho, sem molho, colorações específicas, tá? Pode passar, Nath? E a gente tem o que a gente considera hoje de neofobia alimentar, que é ser relutante a experimentar alimentos, né, novos e desconhecidos, que pode até fazer parte normal do desenvolvimento de uma criança, tá? Isso acontece quando eu expliquei uma intoxicação severa, uma gastroenterite, isso pode demorar um tempo até que a criança entenda que aquele alimento é seguro novamente. Já o transtorno de ingestão alimentar evitativa e restritiva é evitar alimentos a ponto de não obter a nutrição adequada, que são esses quadros que a gente mostrou. E aí a gente vai ter essas características, uma perda de peso ponderável, um crescimento deficiente, um sobrepeso muitas vezes associado, e necessidade de uma equipe multidisciplinar que vai ajudar tanto nos transtornos sensoriais, na parte da fonoaudiologia e na parte da nutrição, né? Então, se é o caso da criança, né, a gente com certeza vai conseguir ajudar. Pode passar. Então, existem várias causas da seletividade, que a gente hoje já sabe pela literatura, né? Causas genéticas, desenvolvimento também, as áreas médicas associadas que a gente mencionou, e em outras comorbidades, como sintomas de ansiedade, no TDAH, nos transtornos de humor, nos transtornos de processamento sensorial e nas dificuldades em a gente se adaptar a mudanças específicas. Pode passar. Então, vou deixar a Nath agora explicar um pouquinho. A partir de agora, então, ela vai dar vários exemplos práticos para vocês do trabalho que a gente tem feito, respeitando esse método dos 32 passos e respeitando o que a gente chama do método de food chaining, de encadeamento nutricional, tá? Então, Nath, pode dar sequência e daqui a pouquinho eu já volto aqui. Pessoal, acho que tem uma pessoa, acho que era a Thaís, estava com o áudio aberto, daí tá dando um pouquinho de eco, tá? Se alguém puder depois também dar uma confirmada se o seu áudio ficou aberto, só para não atrapalhar aqui os demais. Nath, com você. Acho, obrigada, acho que já foi fechado aqui. É, então, gente, depois dessa exposição da Maiara, o que eu queria trazer é mais a parte prática, o porquê que o seu filho é um comedor exigente, o que que a gente pode fazer na prática, na rotina, no dia a dia, para que as refeições sejam mais tranquilas, não sejam tanto tempo à mesa tentando alimentá-lo e que a alimentação não seja tão restrita por todos esses motivos que a Maiara trouxe de saúde, né? Então, em relação aos impactos da alimentação seletiva, o que que ela vai afetar? Vai afetar a ingestão de nutrientes e também pode criar um ciclo vicioso. O porquê? A Mayara trouxe agora sobre a questão da deficiência de alguns micronutrientes. E quando a gente pensa nessas deficiências, quando a gente pensa, por exemplo, na deficiência de ferro, é um tipo de deficiência que gera inapetência. Então, por não consumir alimento fonte de ferro, o seu filho pode ficar cada vez com menos apetite. E por ter menos apetite, a seletividade vai piorar. E acaba gerando um ciclo vicioso em relação a isso e vai piorando esse grau de dificuldade. E a gente tem que respeitar as preferências naturais. As crianças ainda elas não distinguem quais alimentos são saudáveis, quais não são. Nós, como adultos, ainda que você não goste de comer salada, não seja algo que você ama fazer, você sabe que tem um porquê para isso, que você precisa ingerir essas fibras, precisa para ter uma refeição mais equilibrada. E come, consome esse alimento. Mas as crianças, principalmente ali na primeira infância, trazer essa informação para ela não vai ser algo que ela vai levar tanto em conta, por isso a gente tem que ir por outros caminhos. Elas vão comer pelo gosto e pela familiaridade, não pela saúde. E como é que você pode ajudar a sua criança? Como você pode ajudar seu filho? O primeiro ponto que a gente quer trazer é da orientação positiva. A Mayara já falou sobre exemplos de que a gente já viu acontecer em colégio, acontecer os próprios pais relatarem para a gente em consulta, falarem, nossa, eu não tinha percebido que eu fazia isso, e falando, trazendo isso para o meu filho sem perceber,
né? Por exemplo, o filho colocou na boca um alimento, não chegou a engolir, não chegou a mastigar, cuspiu. Como a gente mostrou para vocês, Cauane, se puder fechar o áudio, obrigada. Como a gente mostrou para vocês ali nos 32 passos, esse é sim um passo, apesar da criança não ter mastigado, não ter engolido o alimento, o fato de ter colocado na boca é sim um passo. Ela está tolerando e interagindo mais com aquele alimento. E instintivamente, e isso a gente traz para os pais porque não é para ter culpa, a gente quer realmente trazer orientação para que isso não volte a se repetir. Porque a gente sabe que vocês, como pais e mães, avós, sempre querem fazer o melhor e estão buscando fazer o seu melhor dentro do que vocês têm de orientações, né? Mas acontece muito os pais falarem para a criança: nossa, mas botou na boca, mas por que cuspiu? Por que não aproveita e mastiga, não come? Para a criança, aquele passo de colocar o alimento na boca, ela já está ultrapassando assim, vários limites que ela tinha colocado anteriormente. Então, talvez naquele momento seja o máximo que ela consiga. E depois dessa exposição, tentar outras vezes. Depois disso, ela vai conseguir sim mastigar e comer. Mas a gente tem que respeitar esse momento e ter essa orientação positiva. É muito difícil, em alguns momentos a gente tem que se policiar muito. Os pais falam em consultório que às vezes instintivamente querem fazer um comentário na mesa, mas pensam, não, vou respirar fundo, é isso, tá tendo um passo positivo e ver realmente evolução dentre esses passos que a Mayara trouxe, dentre esses 32 passos. E a gente apoiar um relacionamento saudável com a comida, não ser algo forçado, porque mesmo que, claro que a gente fica muito preocupado, quando uma criança não está se alimentando bem, vai ter uma preocupação, vocês vão ficar preocupados se ela vai estar com baixo peso ou não, se ela está recebendo todos os nutrientes, está recebendo energia, porque, enfim, criança está brincando o dia inteiro, vai para a escola, e é normal ter essa preocupação. Só que sem perceber, a gente acaba fazendo comentários que a criança acaba trazendo um peso para essa relação, acaba não sendo um momento saudável, um momento tranquilo do dia dela. E a gente não pode confiar que a criança vai conseguir resolver os seus problemas. Muitos pais já nos trouxeram em consulta também. Ah, meu filho não consumia frutas e verduras, mas eu pensava, né, no início, ali com 2, 3 anos, eu pensava, uma hora vai começar a comer, isso é coisa de criança, é uma fase. E a criança foi crescendo, realmente viu que não conseguia inserir as frutas e as verduras na rotina por causa disso. Estava com algumas questões de saúde, até questão mesmo de gastrointestinal, a criança ficar dias sem conseguir ir ao banheiro, isso gerar irritação, comportamentos da criança, e os pais, após isso, irem procurar, né, auxílio. Mas a gente tem que pensar que a criança não vai dar conta daquilo sozinha, então a gente, né, os pais, avós, familiares têm que sim, procurar informação para isso, e caso não consigam fazer sozinho, procurar ajuda realmente de uma equipe para os auxiliar. E eu queria trazer uma reflexão, um exercício para vocês. A gente pensar assim, quais hábitos alimentares e regras você herdou? Pode ser que você nem se dê conta disso, mas tem coisas que acontecem no teu dia a dia, na tua rotina, a forma de você se alimentar, a forma que coloca a mesa, como come, o que come, tem relação com hábitos e regras que foram colocados lá atrás, quando você era criança, né? Já aconteceu em atendimento uma mãe trazer para mim, por exemplo, que quando ela era criança, ela sempre tinha que comer tudo que estava no prato. Os pais, né, faziam comer tudo que estava no prato. E isso gerou uma ansiedade nela em um momento, assim, no momento de comer, ela ficava super nervosa. E foi a primeira coisa que ela falou assim: quando eu vi que meu filho não estava conseguindo se alimentar bem e eu estava repetindo isso que meus pais faziam comigo, quando eu me dei conta disso e eu sei o quanto isso foi prejudicial para mim, foi o momento que eu resolvi vir procurar a ajuda de vocês. Quis procurar a ajuda de vocês realmente porque ela não quer que isso se repita. E como a gente falou, a gente sabe que os pais estão sempre tentando fazer o melhor, mas é comum a gente repetir padrões e hábitos que a gente herdou, né, ao longo da nossa vida. E daí a gente tem que pensar, esses hábitos que você tem são úteis para sua família? Será que essas mudanças podem tornar essas refeições menos estressantes? Será que não tem um comportamento teu que você faz instintivamente repetindo algo que aprendeu quando criança, adolescente, e que pode estar tornando esse momento da alimentação ainda mais difícil? E pensando nessa reflexão que a gente trouxe 5 passos
para vocês conseguirem melhorar a seletividade alimentar do seu filho. E esses passos são coisas simples que vocês vão conseguir no dia a dia aplicar e percebendo, fazer um mapeamento realmente do que o seu filho consome, para a partir disso fazer evoluções. E o primeiro passo é o mapeamento do sabor. O que é o mapeamento do sabor? Você precisa fazer uma análise das características dos alimentos que a sua criança consome. A Mayara trouxe antes que na seletividade a gente pensa muito em aparência, textura, cheiro, sabor. Então, a gente percebeu o que tem em comum entre os alimentos que a criança consome. Pode ser que seu filho consuma 10, 20 alimentos. E você sabe que alimentos são esses. Realmente escreve no papel, faz uma listinha desses alimentos e vê o que tem em comum. Ah, ele gosta de comer salgadinho, gosta de comer biscoito clube social, que também é crocante, assim como salgadinho. A batata frita ele também gosta, então a gente já tem indício. Gosta de alimentos que são crocantes. A partir disso, a gente vai conseguindo descobrir as preferências da criança, tanto de textura, cheiros, sabor, as cores. Tem muitas crianças que um alimento verde, por exemplo, não vai comer aquele alimento. E tá tudo bem, muitas vezes a gente pode incluir aquele alimento dentro de uma receita e a gente vai conseguir mudar a coloração e aquela característica. Então, fazer essa listinha é o passo inicial para a gente entender o caminho pelo qual a gente vai, né, conseguir fazer essa melhora. E nessa lista a gente pode anotar algumas perguntas para responder. Quais alimentos seu filho come, como eu falei, né? E além disso, pensar quais você já tentou introduzir, quais você já ofertou, mas acabou não dando certo, ou ele aceitou por um tempo e não aceita mais. E pensar quantas tentativas realizou. Como a Mayara falou anteriormente, a gente precisa de muitas tentativas para a gente conseguir, né, se acostumar com o sabor, com o cheiro e a partir disso colocar ele na rotina. Assim como ela fez analogia com a amizade, a primeira vez que a gente vê a pessoa, a gente começa a conversar, mesmo que a gente tenha uma conexão com aquela pessoa, não vai ser um dia que a gente vai estar super próxima dela e querendo fazer coisas com ela logo depois daquele encontro. Assim como o alimento a gente vai consumir algumas vezes e a gente não vai querer de cara colocar ele todos os dias na nossa rotina. E tá tudo certo, isso é um processo. Depois de responder essas perguntas, vocês vão pensar no segundo passo. O segundo passo são os alimentos transacionais. O que são esses alimentos? Eles são super importantes quando a gente pensa nessas técnicas de food chaining. A gente tem outra técnica também americana que se chama tiny taste. Quando a gente quer incluir novos alimentos, a gente tem que usar alimentos favoritos junto e entre essas tentativas. Então é muito importante. Por exemplo, meu filho só gosta de comer batata frita. Ele não come purê de batata, ele não come a batata cozida, ele não come batata assada, ele não come outros tipos de batata, batata doce, batata salsa. Então, o que que você pode fazer? Você pode ofertar essa batata frita e junto, talvez, trazer além da batata frita comum, e a gente pode pensar, claro, numa opção mais saudável, pensar a própria batata, pensar em utilizar air fry, colocar um pouco de outra batata, a batata doce, por exemplo. E daí você não vai oferecer só a batata doce sozinha, você vai oferecer a batata frita e não vai nem colocar no prato dele. Pode colocar na mesa e falar: ó, filho, tá aqui na mesa, a gente fez uma batata diferente. Se você quiser provar, quer cheirar? E daí você vê a interação dele. Se ele tiver uma boa interação, se ele tiver interesse, tudo bem. Se ele falar não quer, tudo certo também, que a gente realmente quer trazer isso de uma forma positiva. Isso vai ajudar a encorajar a criança a provar novos alimentos. E principalmente a gente tem que pensar que quando a criança tem uma seletividade, colocar aquilo já no prato dela não vai ser uma boa ideia, porque ela já vai ter uma barreira em relação àquilo. Quando a gente oferta de outra forma, num primeiro momento pode ser que você nem oferte para a criança, você só mostra o que você fez e você vai comer. Porque ela nunca tinha visto aquela batata doce feita igual a batata inglesa feita na praia. E você mostra. No outro momento, coloca sobre a mesa. E ela pode ter interesse, ela pode perguntar, querer tocar, querer cheirar. E ao longo do tempo, teve interesse, vai sim apresentar a batata que ela já gosta e um pouquinho dessa outra opção. Mais para frente eu vou mostrar isso com imagens para tornar mais fácil, mas só para trazer para vocês que a gente sempre tem que incluir esses alimentos favoritos. O nosso passo 3 são os sabores mais aceitos. Então, o que, que esse passo envolve? Ele envolve a gente encontrar os sabores aceitos pela criança e a gente vai poder colocar esses sabores, incluir esses sabores em itens variados.
Então, assim, esse passo vai aumentar a aprovação de novos alimentos e vai permitir que a criança experimente um alimento aceito emparelhando, que vai ser esse encadeamento que a gente vai mostrar para vocês, um novo item alimentar. E a gente, quando a Mayara trouxe sobre as tentativas, hoje em dia, o que a gente tem na literatura é que a gente tem que ter pelo menos 15 tentativas. Essas são as tentativas, a quantidade de vezes que são necessárias para a gente entender se a criança começou a gostar ou não daquele alimento. Então, a gente acaba tendo que fazer essa repetição. Não vai ser em dias seguidos a exposição, a gente sempre alterna com outros alimentos, mas a gente tem que pensar, não vai ser uma ou duas vezes tentando que a gente vai conseguir. A gente pode pensar, eu vou tentar 15 vezes, mas vai ser ao longo deste mês essas 15 vezes, ou ao longo desse mês e meio, 2 meses. Isso vai depender, né, da rotina também dos pais para conseguir, né, fazer esses testes, fazer esses momentos. Mas a gente sempre tem que pensar um pouco mais a longo prazo. E aqui eu trouxe para vocês um primeiro exemplo de encadeamento alimentar. Não sei se o filho ou filha de algum de vocês consumia essa papinha industrializada. Essa é uma papinha que foi descontinuada, que não tem mais para vender, mas um dos nossos pacientes consumia ela com frequência e era quase um dos únicos alimentos que ele consumia. Consumia mamadeira e essa era um dos alimentos que consumia e que a mãe sabia assim: vou sair de casa, vou passar o dia fora, tenho um compromisso, vou estar com meu filho. Pode ser que eu não encontre em nenhum lugar que eu esteja com ele alimentos que ele vá conseguir consumir, que ele vá aceitar. Fabiana, se puder mutar o áudio, por favor. Oi? Ah, desculpa. É que seu áudio está Imagina, aberto, isso. imagina, obrigada. E esse paciente estava sendo atendido por nós e a mãe nos trouxe em consulta, que estava preocupada porque ela tinha sabido que essa papinha ia ser descontinuada. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer algumas flexibilizações e a partir dos sabores que ele aceitava de papinha, tentar, né, levar um caminho até chegar nesse alimento em si. E daí uma das papinhas preferidas era a papinha de maçã. Então, o que nós fizemos no primeiro momento? Apresentar essa papinha de forma diferente, nem sempre no pote da papinha, para a criança não ficar, porque quando a criança vê aquilo num potinho e de repente um sabor diferente num pote diferente, é muita mudança de uma vez. E a gente tem que pensar que é uma criança que tem um pouquinho de rigidez cognitiva, que para aceitar algo diferente demora um tempo. Então a gente tem que ir flexibilizando. Então essa papinha que ela conhece, a gente pegava a papinha e colocava num pote diferente na frente da criança, mostrando que estava fazendo esse processo. Depois que isso acontecia, a gente passou uma receita, né, caseira da papinha e depois ele já aceitar comer numa tigelinha. Essa receita caseira foi testada. E não foi assim, ó. Pegamos a receita industrializada, usava e de repente no dia seguinte já foi a papinha caseira. Além de testar essa papinha caseira, no primeiro momento a mãe misturava as duas, colocava assim 75% da papinha industrializada e 25% da caseira. E foi aumentando a quantidade da caseira até que a criança se acostumou com aquele sabor e depois de ter se acostumado com aquele sabor conseguiu servir somente a caseira. E depois disso, que a gente já estava só na caseira, saímos da papinha industrializada e a mãe não estava mais com essa preocupação de que ia ser descontinuado e não sabia o que ia poder levar nas saídas para a criança se alimentar, a gente começou a fazer alguns encadeamentos. Daí pensamos em uma consistência parecida. Essa papinha caseira de maçã seria um purezinho de maçã, depois a maçã cozida, que ela é mais molinha, é mais parecido, tanto a consistência quanto o gosto, o sabor. Tentamos manter ali os mesmos condimentos. E depois disso, só que a criança veio comer a maçã. Então vocês pensam, pode ter acontecido já em algum momento de alguma pessoa sugerir isso para vocês. Nossa, mas se teu filho come papinha industrializada de maçã, dá uma maçã para ele. Mas não é assim, a gente sabe que entre a papinha de maçã e a maçã tem todo esse caminho a ser percorrido. E se a gente entregar direto a maçã, a criança não vai aceitar. Então a gente quer realmente trazer para vocês que existem formas da gente fazer, né, apresentar através de estratégias realmente como food chain e que vai ser passo a passo. São passos, a gente costuma falar em consulta, passos de formiguinha. São passos pequenos, mas a gente consegue fazer várias alterações ao mesmo tempo. Então, ao longo de um mês, 2 meses, a gente já vai conseguindo ver mudanças acontecendo.
Eu vou trazer outro exemplo aqui para vocês, não vou explicar com tanta calma como os outros, mas eu quis só trazer alguns exemplos que já aconteceram também em consultório. Uma criança que não comia nada de frutas, nada, e a comida preferida era batata chips. E a gente entende a mãe no desespero. A criança não está consumindo nada. A gente entende a mãe para ofertar aquilo se naquele momento é o que ela sabe que ele come. Mas ela foi procurar ajuda e a partir disso a gente começou a incluir chips caseiros, né, de batatinha e foi tendo uma aceitação. Depois que a gente já tinha incluído chips de batatinha caseiro, conseguiu fazer chips de várias coisas e a criança estava aceitando e conseguia aceitar por causa da consistência, que ele gostava desse crocante, a gente começou a tentar fazer a inclusão de alguns chips de frutas. E uma desses chips de frutas que teve melhor aceitação foi os chips de banana. Então, depois dessa aceitação dos chips de banana e de outras frutas também, a gente fez esse caminho até chegar no ponto que a criança comesse a banana. Então, como chips é algo crocante, estava no verão e o que a gente fez? Ofereceu para essa mãe tentar apresentar a banana congelada. E no momento apresenta os chips de banana, mas apresenta a banana congelada também, que vai estar durinho e crocante. A criança foi se acostumando. Depois disso, como essa banana congelada era em rodelas, a gente fez a apresentação da banana em rodelas e depois sim conseguiu comer a banana mesmo, pegar, abrir a casca, conseguir manusear. Mas como vocês veem também é esse caminho, esse encadeamento. E agora é uma coisa que um dos alimentos que as crianças, assim, ó, a grande maioria que chega em consultório consome. Teve um dos pacientes que nós atendemos, ele consumia somente nuggets e miojo, só. Ele chegou no nosso consultório e a mãe estava super preocupada, os pais preocupados porque não come nenhuma fruta, não come nenhuma verdura. O que come dela assim ainda, que come de proteína, é o nuggets, que acaba sendo super industrializado. A gente falou, calma, que se ele come o nuggets, a gente tem um caminho muito bom para incluir vários alimentos. E daí, a partir disso, a gente pegou e trouxe algumas técnicas para ela. O nuggets que ele comia era industrializado e só de uma marca, só aceitava uma marca específica. Se trocava a marca, ele já sentia o sabor diferente, sentia o formato diferente e não queria aceitar. Então a gente falou para a mãe: vamos primeiro então tirar essa rigidez cognitiva. Vamos comprar cortadores diferentes, vamos fazer um momento legal para a criança. Você faz o nugget, chama ele assim que se pega um cortador em formato de algum bichinho que ele gosta, vamos cortar os nuggets, vamos cortar em palitinhos, cortar diferente. A gente pode ofertar algo diferente para ele consumir junto, para ele não perceber tanto a mudança de sabor quando a gente fizer essa mudança mais para frente, mas ainda trabalhando com nuggets industrializados. Então a gente incluiu um ketchup saudável junto e tudo isso fez com que a criança começasse também a perceber, tanto a se acostumar com formatos diferentes do nuggets, quanto o sabor diferente, no caso do ketchup. Depois disso, a gente ofertou para a mãe a possibilidade de apresentar o nuggets caseiro. E daquela forma, como a gente falou dos alimentos transacionais. Tinha o nuggets industrializado e junto ali com o industrializado tinha alguns caseiros, em formatos parecidos e tudo mais. A criança foi aceitando. Depois de um tempo, a gente foi fazer um nuggets caseiro de peixe. Só que antes de chegar nesse de peixe, a gente não foi. Ah, mudei o sabor do de frango para o de peixe. Entre um e outro, teve isso que a gente explicou de fazer uma misturinha. Então, primeiro era um nuggets caseiro de frango que tinha um pouquinho de peixe na massa. E daí a gente foi aumentando a quantidade de peixe até que a criança se acostumou com aquele paladar, começou a gostar daquele paladar, aceitar. E daí foi o nuggets caseiro mesmo de peixe. E daí, depois disso, a gente conseguiu fazer a inclusão de diversos alimentos. A gente conseguiu fazer isca empanadinha saudável, que era feita na airfryer, de peixe, de frango. Depois, o filé de peixe empanado caseiro. E, mais pra frente, o filé de peixe grelhado. E essa mãe ficou super feliz, porque ela falou assim, eu nunca imaginei que meu filho ia comer peixe, porque só comia nuggets de frango. A gente conseguiu sair desse alimento super industrializado e que, assim, fonte de nutrientes, agora, esse nugget caseiro de frango e depois de peixe, e a gente conseguiu incluir uma nova fonte de proteína, o que facilita muito a rotina dessa mãe hoje em dia, porque sai com o filho, ele saía, se ia num restaurante, já naquela época sempre tinha que levar o nugget, mas depois que ele começou a aceitar essas outras opções, as esquinhas, se não tinha de frango no início, ela ficava um pouco apreensiva, mas à medida que ele foi aceitando o peixe, hoje em dia já consegue sair, comer fora com muito mais facilidade e ter esses momentos muito mais tranquilos, porque o que a gente quer é que vocês tenham momentos tranquilos quando vocês estiverem realmente um passeio em família.
Eu sei que vocês não querem que seja, nossa, tem que levar a comida, tem que preparar a comida do meu filho. É difícil. Então, a gente quer trazer tranquilidade para vocês. E hoje em dia a gente tem essas técnicas que vocês podem fazer uso para que daqui a pouco o seu filho consiga ir no buffet e sempre encontrar alguma opção que ele coma. A gente não vai falar para vocês, vai ser um prato maravilhoso, vai ser salada e vai ser a batata cozida e o bife. Não é isso que a gente está falando. A gente tem que, quando a gente olha para a seletividade, muitas vezes incluir um ou dois tipos de vegetais é algo super positivo. Eu não estou falando que em nenhum momento vai acontecer isso mais para frente no futuro. Pode ser que tenha esse prato lindo de dar inveja em qualquer um. Mas a gente tem que pensar principalmente o que é possível incluir na rotina, o que vocês pais conseguem fazer na rotina e o que vai fazer com que a vida de vocês seja mais tranquila e que a criança esteja nutrida, que ela tenha todos os nutrientes que ela precisa para um crescimento saudável. E agora, eu só trouxe aqui alguns casos práticos, eu já trouxe para vocês antes mais alguns, mas esse é um caso super legal, que a gente está atendendo há 2 meses agora, 2 meses e meio, e a criança chegou no consultório, já consumia alguns alimentos saudáveis, mas era uma gama muito pequena de alimentos, eram pouquíssimos alimentos. E uma coisa que a mãe trazia para a gente era: tudo bem, ele come carne, come bifinho, come carne moída, mas é só a carne vermelha. Se eu vou para algum lugar que tem só o frango, ou se vai ter o peixe, eu sei que ele não vai comer nada. E daí acontecia que, por segurança, um dos alimentos que a criança comia com frequência era crepioca. E os pais sempre levavam um potinho de crepioca para todos os lugares que eles iam. Além de, claro, alimentar a criança, dar o jantar, dar o almoço antes de sair, mas com medo que ficasse com fome, tinha que sempre preparar e levar. Eu vou passar para frente que tem outra imagem falando sobre isso, tá? Deixa eu ver. Aqui. E daí, isso foi uma demanda que a mãe Vai ter que trouxe, ser ó. um desafio muito grande com isso no final, né? Ah, sem dúvida. Né? Oi, Saskia, Saskia. obrigada. E daí ela trouxe essa demanda pra gente. E daí a gente falou, tá, ótimo. Ele aceita a carne vermelha. A gente sempre tenta fazer as coisas explicando para a criança. Mas em alguns momentos, como o do Nuggets, a gente vai precisar primeiro fazer com que ela se acostume com o paladar, para depois a gente trazer para a criança. O objetivo não é enganar, mas em algum momento a gente vai trazer. Ó, hoje a gente vai ter uma carne diferente. A gente vai ter a carne de frango. Vamos provar? Como ela já está acostumada com o paladar, ela vai ter uma aceitação melhor. Então, pegamos a carne vermelha e a gente fez um combinado, ó. Vai até o açougue, compra o peito de frango, pede para moer na hora e você vai fazer assim em casa no primeiro momento. Você vai pegar 500 gramas de carne vermelha e 100 gramas de carne de frango. Vai refogar, fazer na panela, fazer do jeito que você já faz, sempre com os temperos que você já faz. Você pode ofertar algum tempero que ele gosta, como ketchup, algum molho, desculpa, que ele gosta, opção mais saudável do ketchup, para ele se acostumando com esse paladar. E a gente foi fazendo um aumento gradual ao longo das semanas. Na outra semana era 150 gramas de peito de frango moído e 500 de carne. Até que chegou no momento em que a gente estava ali já fazendo metade, metade. E depois disso, Ana, se puder botar, por favor. Obrigada. E depois disso, ela conseguiu ir aumentando. Tem um momento que estava 250 carne vermelha de frango. Conseguiu chegar até o momento em que era 75% frango e 25% carne. E a mãe nos trouxe assim, que ela ficou mais surpresa foi que, apesar de mudar a cor do alimento, ele estava aceitando, porque os temperos estavam muito parecidos, tinha o gosto da carne vermelha ainda, a composição ali estava parecida, apesar da cor ter mudado um pouco. E daí chegou no momento em que a mãe falou: agora eu vou fazer um pratinho e realmente fazer o teste. Que é esse pratinho que está aqui embaixo, que ela colocou o pratinho com arroz, feijão, a carne vermelha e o frango. E ela até mandou essa foto que ela ficou super feliz depois, porque de 3 pedacinhos de frango ele tinha consumido 2 e comido de forma tranquila, tinha gostado. Então é algo que é possível, e isso foi algo em 2 meses. E a mãe falou: estou super feliz, ele aceitou o frango, agora já aconteceu da gente ter uma saída fora de casa, estava na casa de um familiar, tinha frango, e como ele ia fazer frango, pedi para fazer de uma forma parecida como eu fiz com meu filho, né? Um pedaço pequenininho, e ele aceitou também. Então é muito legal a gente ver esses avanços e ver o quanto isso impacta na rotina dos pais, né? E além disso, a gente tem esse feijãozinho aqui, que esse exemplo desse paciente foi super legal, que ele só comia feijão na escola.
não comia em casa, de forma alguma. E a mãe me trouxe assim, eu já fui na escola, ela trouxe para mim e para Maiara, olha, vocês não estão entendendo, eu já fui na escola, falei com a nutricionista da escola, acompanhei a cozinheira, vi o passo a passo dela fazer esse feijão, pedi a receita certinha e fiz igual em casa, ele não comeu. E daí, através de outras técnicas que a gente trabalha, manejo de comportamento, a gente conseguiu fazer com que ele incluísse o feijão também em casa. E está sendo assim um passo super importante, porque antes o que ele comia era o arroz e a carne, ou se não o macarrão e a carne. E a gente sabe que não é igual a criança comer só o nugget e o miojo, mas mesmo assim, a gente sabe que vai ter momentos que vai precisar de variabilidade e que a gente precisa ter essa ampliação no sabor para que ao longo do tempo a gente consiga incluir novos alimentos. E aqui o slide anterior que eu passei é desse mesmo paciente, que a gente, nessa primeira consulta, ela falou pra gente assim, ó, não consome ovo de jeito nenhum. O único jeito que ele consome é na crepioca, e ela falou, e a minha crepioca é assim, ó, bem liguenta, até bem borrachuda, coloco bastante tapioca, coloco salzinho, tempero, para ele não sentir o sabor. Então ele só comia na crepioca, não comia ovo fritinho, mexido de nenhum outro jeito. E banana era algo que ele tinha aversão, ele não tolerava o cheiro. Os pais comiam banana, mas quando abriam perto, passavam perto de algo que incomodava ele, o cheiro, e saía, ele saía do ambiente. Então a gente foi fazendo, né, alguns acordos e conseguindo fazer esse encadeamento. E daí ela me mandou essa fotinho aqui, que é a fotinho de uma panqueca, que é de banana com cacau. E daí ela colocou a banana, colocou o cacau, por cima colocou, por causa da idade dele, já pode comer o mel, colocou um pouquinho de mel e colocou frutas e está conseguindo ter essa inclusão. E aqui também o exemplo do omelete, que ao longo do tempo a gente conseguiu incluir. Então, para a gente finalizar, a gente tem que só cuidar com os termos que a gente usa na apresentação. A gente pode usar termos que facilitem o entendimento da criança. Então, vai apresentar batata e depois vai apresentar batata doce, a gente pode falar que elas são primas, que elas são da mesma família. Tudo isso vai facilitar com que ela entenda. Porque se a gente falar só, essa é a batata inglesa, essa é a batata doce, a depender da criança, da idade da criança, ela pode não entender. Então, o brócolis, ele é o primo da couve-flor. E assim a gente vai trazendo uma familiarização e ela vai ter mais vontade de experimentar, ela vai ter mais facilidade de interagir com aquele alimento, ainda que não experimente naquele momento, que a gente consiga fazer uma atividade com aquele alimento. Então, sempre trazer, são irmãos, são primos, são da mesma família, tudo isso facilita bastante o entendimento. Parece algo pequeno e até bobinho, mas a gente consegue ver na prática, realmente em consultório, que isso faz muita diferença na hora da apresentação. E chegando ao nosso último passo, ao passo 5, é fazer sempre com diversão. Eu sei que a rotina é corrida, que nem todo dia vai dar tempo de fazer, mas tem pequenas coisas que a gente consegue fazer e que estão super legais, sabe? Aqui a gente trouxe pratos diferentes, né? Coisas que a gente pode fazer que tem um custo baixo, como por exemplo pegar as rodelinhas de banana e fazer uma carinha de um bichinho em uma torrada, um cortador que a gente pode utilizar, mas a gente fazer de forma lúdica, fazer com diversão, trazer a criança para participar daquele momento. Ah, vamos cozinhar comigo. Claro que a gente sabe, a depender da idade tem várias restrições, mas a gente pode colocar para utilizar um cortador de plástico, para colocar garfinhos, a gente pode conseguir fazer isso e fazendo isso vai fazer com que desperte o interesse, porque você vai estar envolvendo a criança no processo de fazer. Ainda que ele, naquele momento, assim, não gosto de morango, não quero comer morango, por exemplo. Mas tu traz ele para o momento, vamos fazer uma panqueca decorada, vamos fazer um bichinho, vamos fazer. E começa a mostrar uma foto para ele, vocês fazem juntos. Só essa interação, a gente já vai estar avançando vários daqueles 32 passos. E avançando aqueles 32 passos, muitas vezes acontece algo que os pais nem imaginam. A criança simplesmente está fazendo isso, depois ele leva a boca, ele resolve experimentar, ele pede para experimentar, ou pede para fazer uma outra vez, na outra vez acaba acontecendo isso. Então a gente tem que fazer de forma lúdica. E daí tem alguns recursos que nos ajudam e nos auxiliam muito na rotina de forma lúdica. Os cortadores são um recurso ótimo.
as forminhas em formatos diversos, então, formatos de coração. Hoje em dia a gente tem forminha em formato de dinossauro, em formato de animaizinhos da fazenda, de carrinho. A gente pode ver qual que é a preferência do seu filho, do seu filho. Ele gosta muito de brincar de carrinho. Procura. Hoje em dia, né? Amazon, Shopee, todas essas plataformas têm N tipos de forminhas e que você pode pegar uma de algo que ele goste e ele ter mais interesse por aquilo justamente pela aparência de estar daquele bichinho que ele gosta, daquele personagem que ele gosta. Outra opção é a caneta alimentícia, que essa caneta é uma caneta que você pode utilizar e a criança pode comer que não vai ter nenhum problema, tá? Seria para fazer um desenho, para fazer uma carinha. Os pratos em formatos diversos, esses palitinhos e talheres estão em formatos infantis, são as coisas que os pais falam que acaba sendo mais prático de utilizar na rotina e às vezes já faz uma super diferença. Se num sanduichinho, coloca os olhinhos. Nas frutas também, as crianças gostam muito, têm interesse, vão começar a fazer uma atividade lúdica, brincando, e a partir disso, elas vão ter mais interesse em ter essa interação com os alimentos. E hoje a gente já vai abrir agora para a gente conversar, para vocês trazerem os exemplos de vocês, trazerem as dificuldades de vocês, a gente auxiliá-los. Mas a gente trouxe para todo mundo que vai preencher ali aquele link que a gente mandou, que a gente vai mandar a solicitação de exames e também vamos mandar essa opção de e-book que a gente colocou com lanches preferidos das crianças. Então, um nugget caseiro, um danoninho saudável, como fazer uma batata frita na airfryer, mas que fique com aquela consistência gostosa e crocante de batata frita, a coxinha. Então, todo mundo que tiver interesse, a gente mandou aqui no chat e também enviamos lá no grupo. Isso, Nath, eu deixei aqui Agora, também no chat para quem ainda não tinha visto ou quem entrou depois. Esse é o link de cadastro. Então, quem tiver interesse em receber e, né, solicitar para o seu filho ou para o seu acompanhante, enfim, a solicitação dos exames a gente vai enviar uma guia já carimbada, que pode ser coberto pelo convênio, né, depender do convênio. E nós também separamos esse e-book com as receitas, tá? Tivemos algumas perguntas, Nath, aqui, daí eu vou só retomar um pouquinho desse ponto final. A Natália deu vários exemplos práticos, né? Desde a questão da receita com a carne moída, a carne com diferentes texturas, carne e o frango. A gente trouxe no comecinho da palestra a opção do açaí, adicionar fibras, proteínas, diversos exemplos, né, foram abordados. E o que a gente quis realmente trazer e despertar em vocês é que é possível. Apesar de vocês falarem para a gente, ele come só duas opções, a gente atende pacientes que comem só um alimento, em vez de três, quatro, cinco. E todos eles são possíveis e factíveis de mudança e de aumentar esse leque de possibilidades, tá? Então a gente quer realmente que com essa palestra vocês saiam daqui com a esperança que é sim possível. A Nath trouxe muitos exemplos bem práticos e a gente pode fazer isso com diversos alimentos, né? Só para a gente contextualizar, Nath, que tu falou um ponto ali bem importante da repetição e da exposição, e a Su trouxe uma dúvida, né? Onde ela falou, então quer dizer que sim. não precisa ser todos os dias? Existem autores que sugerem uma exposição contínua. O que que isso quer dizer? Que se eu expor agora, esperar 3, 4 semanas, talvez aquele alimento vai voltar a ser novo para a criança. Então, esse intervalo ele tem que ser um pouco mais curto. Então, a gente poderia dar um intervalo, 2 dias de intervalo, mas quanto mais distante, é como se eu estivesse recomeçando de novo. Então, numa frequência um pouco mais cadenciada, mas quem sabe se a criança ainda está aceitando, é aquele passo antes de testar o alimento. Deixar ela conviver na mesa, a Nath teve uma ideia muito legal que foi aplicada de uma festa junina e fez várias coisas com milho, né, Nath? O bolo, o Aham. biscoito, o milho puro, o milho numa receita. E a criança tem vontade de brincar com aquele alimento. Então, por quê? Porque ficou meio que banalizado, né? De todas as formas, o milho estava escrachado ali. Então, essa Sim, maneira de expor é importante, né? com certeza. E a gente sempre tem que pensar aquilo que a gente trouxe de uma forma divertida. Além desses utensílios que a gente trouxe, tem coisas às vezes que a criança já brinca, já gosta, e a gente pode aproveitar esse momento. Nessa sessão de terapia alimentar que foi realizada, a gente quis trazer opções com milho, e daí a criança já consumia o milho na praia, que daí foi o milho cozido, que foi assim, o auge para a família, porque a gente não tinha nada que aceitava na praia.
E daí começou a ser feito milho cozido em casa e comia o milho em lata também. Mas a gente quis trazer outras opções, desde um salgadinho mais saudável com milho, porque a gente tem opções hoje em dia boas industrializadas também, né? Algumas marcas. E a gente trouxe também aquele milho torradinho com mel, trouxe o pão de milho, bolo de milho, e a gente fez algumas atividades e a gente usou esses alimentos como pecinhas das atividades. Então, a gente fez um bingo e durante esse bingo, o que, que era que a gente marcava? Era aquele milho primeiro que é o torradinho com mel. Depois a gente fez outra atividade, que o pão de milho estava cortado em pedacinhos, a gente ia usar aqueles pedacinhos. Então a gente pode utilizar coisas que já tem em casa, talvez um jogo que tem em casa, e trocar uma peça por um alimento. Isso vai fazer com que tenha esse contato e que depois a criança esteja mais aberta para estar ali na rotina, na alimentação, né? Outra, outra pergunta aqui que surgiu com relação ao suporte nível 2, a única alimentação é leite, tomate e biscoito, né? Então, Uhum. só Suelen, né, que trouxe essa dúvida pra gente. Então, só pelas características específicas, né? O leite é um alimento muito mais adocicado. Então, ele é a característica mais palatável para uma criança, é o leite, com características não cítricas e não ácidas. Então, só a característica organoléptica do leite já nos dá várias pistas. E é isso que a gente começa a trabalhar com os pais. Então, quais alimentos são semelhantes ao laticínio, ao leite, especificamente, a marca que você estiver usando? O tomate é a mesma coisa, ele tem características de uma fruta específica, né? Então, o tomate, para quem não sabe, ele é considerado uma fruta, por isso que a gente chama ele assim, mas ele está dentro do grupo dos vegetais para muitas pessoas. Biscoito é crocante, tem textura de queimadinho, não pode aparecer queimado, tem crocância dentro, é mais molinho. Quais são as características desse alimento para que a gente possa extrapolar para outras ideias que a gente pode ter, outras receitas que sejam semelhantes, porém que tragam uma qualidade nutricional melhorada, tá? Então é assim que a gente faz com as famílias. Eu e a Nath, a gente manda um prontuário, uma listagem de coisas que vocês nos ajudam a preencher, de todos os tipos de marcas aceitas, textura, coloração, para que a gente possa criar, então, essas alternativas de como a gente sugere os pais começarem a testar os alimentos. E, gente, jamais a gente vai falar para vocês, tirem isso e coloca aquilo. Quando eu tiro o que é seguro, eu não dou suporte nenhum de aceitação para aquela criança. Então, a gente vai manter todos os alimentos, fazendo mudanças gradativas e aumentando a variedade dos alimentos, mas a gente jamais vai cortar, certo? Uhum. Então, a gente nunca pensa Com em certeza. exterminar a eliminação, a gente pensa em aumentar, inclusão, tá? Sem tirar nada que é Exatamente. seguro. Exatamente. E além de fazer esse mapeamento do sabor, né, que é aquele primeiro passo que a Mayara falou agora, perceber como que é a consistência, como são os sabores, a gente pode pensar em opções assim, por exemplo, ele já gosta de comer biscoito. O que pensar que tipo de biscoito é esse? E daí pensar como que poderia apresentar uma versão um pouco mais saudável. Às vezes fazer uma versão caseira e vai continuar ofertando esse biscoito que ele gosta, mas ofertar um segundo biscoito diferente também, que a gente pode, de repente, colocar algum tipo de fibra na composição dele, e a partir disso a gente conseguir ter melhoras da saúde. Até se o Ellen, se quiser depois compartilhar, pode abrir teu áudio, vocês podem abrir câmera, fiquem bem à vontade, que esse momento realmente é para a gente ter essa interação. Mas, em razão da alimentação dele, até queria saber como é que é o funcionamento gastrointestinal dele. Tem muitos pais que nos trazem algumas questões, né? Por exemplo, um paciente que a gente começou a fazer atendimento há 2 meses, mais ou menos, foi esse paciente que eu dei o exemplo da carne moída, da banana, do ovo. Ele era um paciente que ele ia cerca de 2 vezes na semana ao banheiro. E por causa disso, ele sentia muito desconforto abdominal. E esse estresse gerado pelo desconforto abdominal fazia com que ele não quisesse nem participar desse momento de interação com o alimento. Então, no primeiro momento, a gente fez o trabalho de incluir fibras também em alguns alimentos. Por exemplo, ele comia feijão na escola. A gente fez a inclusão de fibras naquele alimento. E a partir disso, ele tendo uma saúde gastrointestinal melhor, ele não estava passando por desconforto diariamente, porque é o que acontecia com ele, sofrendo dores diárias por causa disso, ele também conseguiu ficar mais aberto para esses momentos de interação. Então é sempre importante, além da gente fazer todo esse mapeamento de sabor, a gente também olhar para como que está a saúde do meu filho na rotina dele, se tem algo que está incomodando muito ele.
E a gente tem que pensar, gente, se a gente, por exemplo, eu sou mulher, se eu tô com muita cólica, muito mal, nesses dias a gente faz o que a gente precisa fazer, o que a gente é obrigada a fazer, o que a gente quer fazer, o que a gente se propõe a fazer. A gente não vai querer fazer algo diferente, experimentar algo. Então, isso também é algo que a gente sempre tem que olhar para a gente poder saber como que a gente vai fazer essas primeiras alterações e melhorias. Mas esses pontos que a Mayara trouxe de características organolépticas são super importantes. E se for pensar ali, o biscoito provavelmente é um alimento que deve ser um biscoito com um sabor mais neutro, mais parecido com leite, talvez feito com leite, e a gente pensar a partir disso que outros alimentos. A gente pode ter uma gama, de repente, de biscoitos que podem ser incluídas ao longo do tempo. A gente pode pensar em outros alimentos parecidos. A gente vai retomar aqui, olhar o chat. Hum. A Su trouxe que as fezes dele é igual de um bebê. Bárbara, tranquilo, pode mandar por escrito sim. Então, Vou... eu ia até te perguntar, Bárbara, da onde que você é? Qual é o seu estado? Se você conseguir responder. Essas perguntas, né, gente, eu não tem problema, tá? É que eu faço parte do corpo docente, eu coordeno uma pós de autismo e junto com a ajuda da Natália, a gente tem vários profissionais que a gente indica, tá? Então, às vezes a gente tem que indicar para um profissional com um pouco mais de expertise. Então, por exemplo, a fono está te sugerindo continuar insistindo, né? Mas mesmo assim você está relutante para não gerar um trauma. Existem profissionais que vão trabalhar um pouco mais aprofundado essas questões da oralidade da criança, né? Que a gente chama. E alguns quadros respiratórios também, tá? Então, nesse caso, a gente sugere, daí a gente pode depois ver quais são os contatos que a gente teria, né? A gente atende mais aqui no sul mesmo, tá? Mas eu tenho contato das fonos, posso perguntar se elas conhecem alguém aí da região para indicar, e que talvez você possa ter um pouquinho mais de segurança para ouvir uma segunda opinião. Então, nesses quadros, a gente sempre recomenda o fono junto, né? E em alguns casos também o TO. Então, acho que esse quadro é um pouquinho mais específico e seria bem bom você poder contar com uma segunda opinião, uma segunda ajuda profissional, tá? E quadros gástricos também, tá, Bárbara? Eu não descartaria alguma alteração gástrica, uma alergia alimentar mais severa que precisa ser também investigada, tá bom? Então, se depois você quiser deixar alguma observação ou mandar para a gente no e-mail, tem aqui o nosso WhatsApp também, para a gente poder fazer o contato, tá? Podem chamar ali eu e a Natália para a gente poder ir respondendo vocês devagarzinho, tá bem? E, pessoal, dúvidas também, talvez se vocês não sintam à vontade, né, Nath, de mandar por aqui, vai ter o nosso contato, a gente está mandando o link ali para vocês preencherem também, a gente pode conversar por ali, se alguém se sentir um pouco mais à vontade, né, para puxar algum assunto ali também, no privado, tá? Queria mencionar que a gente vai, eu tô deixando a palestra salva, ela só vai ficar um pouquinho pesada depois, a gente vai ver a melhor forma de compartilhamento. Mas se vocês quiserem ver de novo ou encaminhar para alguém que não pôde assistir, a gente espera que essa aula chegue para o máximo número, né, de pessoas que estejam precisando receber essas informações também. Nath, palavrinhas finais para a gente não se estender muito, que já está dando nosso tempo aqui do Zoom. Sim. É, Ali só a Bárbara, que trouxe que é de Brasília, e você trouxe que já está fazendo um acompanhamento multiprofissional, né? Mas, como a Mayara falou, é importante essa questão da expertise e também fazer essa verificação, principalmente gastrointestinal, que é uma coisa que a gente vê com muita frequência em consultório, crianças que ou têm alguma sensibilidade ao leite, ao glúten, às vezes à histamina, caseína, e a gente tem que investigar isso e a partir disso a gente vai conseguir ter mudanças. Mas é muito trabalho, é muito importante, assim, queria reforçar a questão do trabalho multidisciplinar, principalmente profissionais que falam entre si, que são abertos, se conversem, porque isso vai fazer com que tenha uma evolução muito melhor, né, no quadro dele. A gente só queria agradecer a presença de todos. Vamos deixar nossos contatos ali no WhatsApp também, além de mandar novamente o link para preenchimento. Todos que quiserem receber a solicitação de exame, para vocês fazerem a verificação se tem alguma deficiência nutricional,
preencha ali, também iremos enviar o nosso e-book com todas as receitinhas. E estamos à disposição. Vocês podem nos mandar mensagem tanto no WhatsApp, quanto no Instagram, quanto no e-mail. Vamos deixar agora, vamos mandar uma mensagem com todos os nossos contatos. E a gente queria dizer que vocês não estão sozinhas. A gente vê diariamente isso em consultório, a gente vê diariamente pais conseguindo ter evolução. Todos os dias a gente vê pais chegando assim, muito nervosos com esse momento da alimentação, muito preocupados com a nutrição dos seus filhos, mas conseguimos ver também todos os dias evolução, os pais nos mandando mensagem, fotos de alimentos que conseguem ser introduzidos. Então, vocês não estão sozinhas, procurem profissionais que sejam, que vocês realmente confiem no trabalho e sempre pensar nesse trabalho multiprofissional que é muito importante, mas nós esperamos que tenhamos podido ajudar vocês através da explicação dessas estratégias. Quem puder rever a palestra e mandar para pessoas que seria de interesse, como a Mayara falou, peguem um caderninho, uma caneta, anotem aquelas perguntas que a gente falou que é importante vocês fazerem para o mapeamento e comecem a fazer pequenos testes. E, por favor, nos enviem, nos falem como está sendo, porque a gente fica muito feliz em saber, né, as evoluções. O nosso trabalho nesse momento agora está sendo realmente querendo trazer para vocês informação, porque ainda a gente vê que acontece muitos pais de não encontrar profissionais que tenham uma expertise na área e que consigam trazer informações realmente qualificadas, técnicas, estratégias que sejam comprovadas para evolução e melhoria da seletividade alimentar. São passinhos de formiguinha, mas a gente está aqui para a gente dar junto esses passos. Obrigada pela presença de todos. Obrigado também, Isso pode tirar gente. dúvida, sim. Desculpa, Maia, eu só vi que a Super pode tirar uma dúvida, pode nos mandar aqui. A Mai vai, acho que dar umas palavrinhas e a gente já vê sua pergunta. Pode falar, Su, tu quer abrir teu áudio? Então, abri já o áudio. Boa noite para vocês. Eu sou mãe de um menino com seletividade alimentar autista. Eu descobri há pouco tempo. Sou profissional da educação, mas agora, quando a gente é mãe, é tudo novo, né? Uma coisa que me chama muita atenção e é uma dúvida assim minha é que às vezes, vamos falar assim, ele gosta de feijão tipo revirado. Aí ele come só revirado a semana toda. Aí, na outra semana, de repente, eu fiz o revirado para ele e ele olha para o revirado e diz assim: Eca, que nojo, não gosto mais. Isso é uma seletividade alimentar ou é alguma coisa que eu estou fazendo errado? Não, pode ser, e pode ser a questão daí da textura, da apresentação, se tem algum quadro também, como a Natália trouxe, gastrointestinal associado, né? E questões sensoriais também. Então, como você está bem no comecinho, provavelmente você ainda não sabe. Mas se houver algum transtorno olfativo, auditivo, sensorial associado, esses quadros são bem recorrentes, né? De mudanças mais abruptas de aceitação e não aceitação. Então, a gente sugere nesses quadros, se você conseguir passar por uma triagem, né, de investigação, se existe ou não transtorno sensorial associado, que vai te ajudar bastante a encontrar melhores pistas aí da causalidade, né, dessa refusa alimentar também. Tá? Obrigada. De nada, Suda. E depois a gente não sabe, né, a região de todos vocês, mas quem a gente puder ajudar, indicando também profissionais que a gente já conhece, vai ser um prazer, tá? Então, gente, agradecemos a participação de todos vocês. A gente não vai se alongar muito, a gente sabe que, né, o tempo de cada um de nós aqui é muito importante. Vocês também já querem estar com as suas famílias, então a gente deixou nossos contatos para seguir aí falando então com vocês, tá? Agradecemos a participação de vocês e de poder estar aqui compartilhando as experiências de vocês também juntas, tá? Então, desejamos uma ótima semana e estamos aí aguardando o contato de quem tiver interesse em prosseguir com a análise dos exames e conversar um pouquinho mais comigo e com a Natália. Obrigado, Nath, pela tua participação hoje também. Obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigada, gente. Uma boa noite. Boa noite.